Oi gente, voltei. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre Entre Amigos, do Amos Oz. Nós temos aqui 135 páginas distribuídas em 8 histórias, cujo tema principal é a vida no kibbutz. Kibbutz é uma palavra hebraica que significa grupo. E essas 8 histórias aqui, construídas pelo autor, elas surgem a partir das suas próprias experiências. Porque, para quem não sabe, Amos Oz, dos 14 aos 40 anos, viveu em um kibbutz. Então, ele vai construir para nós aqui 8 histórias, nos dando a demonstração muito clara de como era a vida no kibbutz, não contando apenas as belezas, sabe? Ele apresenta para nós aqui belezas, feiuras, os momentos de melancolia, de tristeza, as alegrias, os momentos de cumplicidade entre esses moradores, e ele vai traçar para nós aqui até mesmo os momentos de desentendimento, de egoísmo, de divergência, de solidão, de indiferença, porque a gente tem aqui sim, dentro dessa narrativa, bullying, solidão, egoísmo, traição e etc. É uma história assim bem mesclada, bem construída, de forma muito clara como era a vida no kibbutz. O kibbutz, gente, basicamente é o seguinte: constituía-se uma espécie de comunidades democráticas, voluntárias israelenses, baseadas nos princípios de igualdade social e de propriedade comunal, onde as pessoas viviam e trabalhavam em conjunto para produzir economicamente. Viver em um kibbutz era basicamente abrir mão da sua individualidade, das suas opiniões, dos seus gostos e das suas vontades em prol do coletivo. Haviam ali uma espécie de regras. Essas regras elas eram definidas por uma espécie de conselho ou comitê e fixadas num quadro de avisos que ficava localizado numa espécie de refeitório onde todos os moradores do kibbutz, em algum determinado momento do dia, ou eles iam se encontrar ali, ou eles iam passar por ali. E essas tarefas elas eram feitas em uma espécie de rodízio. Então, todos os moradores, em algum momento, executariam algum tipo de tarefa, que consistiam em cuidar da horta, cozinhar, alimentar os animais, lavar, construir cercas, cuidar das crianças, fazer a ronda noturna, executar pequenos reparos, como uma troca de uma fechadura, uma troca de uma lâmpada, uma troca de uma torneira, coisas assim. E haviam também aqueles que eram especializados em determinadas profissões que exigiam formação ou habilidade, como, por exemplo, os médicos, os veterinários, os sapateiros, os farmacêuticos, os engenheiros, as costureiras, os professores e etc. Nesse kibbutz, existiam 3 tipos de moradias. Existiam as moradias, as casas familiares, que eram onde residiam os casais, as acomodações coletivas, onde residiam os solteiros, homens em uma parte, mulheres em outra, e existiam as escolas comunitárias. No kibbutz, tudo era de todos, inclusive as crianças. Eles eram a favor da educação coletiva, que eu vou explicar para vocês isso agora. Funcionava da seguinte forma: pela manhã essas crianças acordavam, iam se encontrar com seus pais, passavam ali alguns momentos da manhã com esses pais. Logo depois elas eram encaminhadas à sua jornada de estudos, à execução de suas tarefas escolares. Ao fim do dia, lá pelas 17, 18 horas, essas crianças retornavam para os pais, tomavam banho, jantavam e deveriam ser devolvidas por esses pais a essas escolas comunitárias, porque eram lá que essas crianças dormiam. Inclusive, gente, esse ponto era um ponto de maior conflito no kibbutz, porque nem todos os pais concordavam com a questão da educação coletiva. Muitos deles eram contra. E o principal argumento dos defensores da educação coletiva era que as crianças representavam o futuro do kibbutz, sabe? A força do trabalho, o porquê da criação do kibbutz, que inclusive a gente vai ter aqui num episódio a explicação, sabe? Um pouco da história da formação do kibbutz, por que o kibbutz
foi criado, qual era a intenção, qual era o propósito, sabe? Como surgiu a ideia. Então a gente tem aqui uma breve pincelada acerca dessa história. E eles defendiam que se essas crianças passassem a ser educadas de forma individual, essa questão da tradição, da cultura, dos costumes, da reunificação das famílias, dos israelitas, elas seriam esquecidas. As crianças iam esquecer disso com o tempo e automaticamente os kibbutz deixariam de existir. Amos Oz aqui vai fazer inúmeras críticas sociais através de metáforas, então uma leitura não é densa, não é complicada, ela é leve, mas como o Amos Oz apresenta para nós aqui várias metáforas, a gente precisa fazer essa leitura com uma espécie de atenção, sabe? Prestando atenção, porque ele vai usar coisas sutis, como galinhas, por exemplo. Vou usar para vocês um exemplo de uma situação que acontece aqui, e ele está falando de galinhas, mas na verdade o que está acontecendo aqui é uma metáfora, uma crítica social que está sendo feita. Então ele vai usar uma linguagem simples, ele vai se utilizar de elementos corriqueiros para fazer críticas sociais, para falar para nós, trazer para nós esses pontos de reflexão através dessas metáforas. E apesar de nós estarmos falando aqui de uma vida em comunidade, onde as pessoas se preocupam com o bem do coletivo, a gente vai encontrar aqui personagens se sentindo em grandes momentos de solidão, sabe? Apesar dessa ideia do kibbutz, de uma grande família, de estarmos juntos, de estarmos unidos, de nos preocuparmos uns com os outros, nós teremos aqui sim essa questão da solidão. E a gente vai ter aqui um momento, porque eu disse para vocês que as tarefas eram decididas numa espécie de comitê ou conselho. E os problemas também passavam, sabe, por essa espécie de conselho, de comitê. Na página 122, ao final de uma reunião no conselho, onde eles estão querendo resolver de forma muito teórica e muito simplista questões de sentimento, questões de opinião, questões sobre a vida, a gente vai ter uma crítica aqui de uma personagem aqui da história, e o Amos Oz fala da seguinte forma, página 122. Ao voltar para o seu quarto, Osnat se serviu de um copo de água gelada com essência de limão e descalçou as sandálias. Ficou descalça junto à janela aberta e disse consigo mesma que a maioria das pessoas, pelo visto, precisa de mais calor e afeto do que os outros são capazes de dar, e que esse déficit entre a demanda e a oferta, nenhum dos comitês do kibbutz nunca conseguirá cobrir. O kibbutz, pensou ela, muda um pouco as disposições da sociedade, mas a natureza humana não se modifica. E essa natureza não é fácil. Não se pode abolir de uma vez por todas a reles inveja e a mesquinhez numa votação em instituições do kibbutz. Tá vendo? Eles estão querendo resolver uma questão séria sobre a natureza humana, sobre os conflitos, sobre as questões dos relacionamentos humanos. Uma reunião, uma espécie de votação. Vamos votar aqui, vamos ver o que a gente vai fazer. Então, Amos Oz, ele traz para nós aqui as suas experiências no kibbutz de forma, sabe, explícita. Ele não mascara, ele não enfeita. Ele traz para nós a vida como ela era nessas comunidades. E na página 127, continua. O homem é basicamente bom e gentil e honesto. E é só o ambiente que nos corrompe. Martin dizia: durante a guerra eu me escondi dos nazistas, Osnat. Mas várias vezes eu os vi bem de perto, rapazes simples, de maneira alguma monstros, um pouco infantis, barulhentos, gostavam de fazer piada, tocavam piano, davam de comer aos gatinhos, só que tinham passado por uma espécie de lavagem cerebral. Foi só porque tinham passado por uma lavagem cerebral que fizeram coisas terríveis, apesar de pessoalmente não serem terríveis, e sim estragados. Ideais corrompidos os estragaram. Osnat ficava calada. Pensava consigo mesma que a crueldade é mais disseminada no mundo do que a compaixão, e que, às vezes, a própria compaixão é uma forma de crueldade. Enfim, gente, é um livro sem grandes reviravoltas, mas muito reflexivo, como sempre.
o Amos Oz vai trazer para nós aqui, com toda a sua perspicácia literária, uma narrativa repleta de ensinamentos, e eu indico muitíssimo a vocês que leiam Entre Amigos, de Amos Oz. Eu resenhei aqui também para o canal, De Repente nas Profundezas do Bosque, vou deixar o link aqui embaixo para vocês irem lá conferir depois. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, ajuda muito na divulgação do nosso conteúdo. Deixa aqui embaixo para mim um comentário se você já leu esse livro ou algum outro livro de Amos Oz. Não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito. Até o próximo vídeo e viva a vida!